Fala, nação, estreia com vitória aí, né? Flamengo conseguindo um excelente resultado na altitude, jogando ali a mais de 3.000 metros de altitude. O Flamengo foi lá e conseguiu trazer esse resultado importantíssimo. Sabemos da modéstia aí do time do Cusco, mas o Flamengo, né, tem muita dificuldade de jogar na altitude. A gente pode acompanhar as últimas Libertadores, sempre foram jogos complicados, mas dessa vez aí, mesmo reserva, mesmo desfigurado, o Flamengo conseguiu trazer esses 3 pontos, atuando até de forma positiva, jogando bem ali. Destaque pro Paquetá, achei jogar muito bem mais uma vez. Segunda partida aí que o Paquetá joga muito bem, visando obviamente aí, quem sabe, para uma Copa do Mundo ainda. Tenho certeza aí que isso passa pela cabeça dele e a chance é grande, né? Mas trouxe a reportagem aí do pessoal da ESPN, trazendo as análises dessa partida, né? O desempenho do Flamengo, momento aí do rubro-negro. Vamos pro vídeo, depois a gente volta com mais notícias e tudo do Mengão. Foi uma boa vitória do Flamengo. O time que fez péssimas campanhas na fase de grupos da Libertadores nas últimas temporadas estreou bem no certame edição 2026, jogando a quase 3.400 metros de altitude em Cusco, no Peru, o país onde conquistou o seu 4º título da Libertadores no dia 29 de novembro do ano passado, mas em Lima. O Flamengo fez um jogo equilibrado, cadenciando a partida, sem entrar em correria, e conseguiu uma vitória por 2-0. A única nota negativa, a falha coletiva no sistema defensivo no gol anulado do Cusco. Aliás, um VAR bem suspeito, né? Não deu para ficar convencido de que havia impedimento no ataque da equipe peruana, como identificou a arbitragem da Conmebol, que anulou o gol do time peruano. Mas o Flamengo mereceu vencer, jogou melhor e chegou ao 2-0 no final com a Arrascaeta, abriu o placar com o Bruno Henrique, que ressurgiu, mostrando que, de fato, ainda dá um caldo, né? Ainda é um jogador útil. Não será, naturalmente, aos 35 anos, um titular absoluto, mas consegue sim colaborar com o time, ajudar com gols importantes, jogadas decisivas, como fez mais uma vez nessa estreia na Libertadores. Agora o Flamengo joga em casa, vai receber a equipe do Independiente Medellín, que empatou jogando na Colômbia com os Estudiantes da Argentina, ou seja, o Flamengo é o líder do grupo no momento e poderá, se fizer prevalecer o mando de campo, manter essa liderança na quinta-feira da semana que vem com uma nova vitória. Mas antes, joga contra o Fluminense, partida importante no sábado, no final da tarde, começo da noite, pelo Campeonato Brasileiro. A vitória dá tranquilidade ao Flamengo, que foi estratégico nesses 2-0 sobre o Cusco, no Peru. Até com mudanças de técnico, dessa vez pelo menos o início é bastante positivo para o novo técnico Leonardo Jardim ter uma sequência firme, pelo menos até o final do ano, certo, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Como diria o poeta Ronaldinho Gaúcho, Flamengo é Flamengo. Então é bom sempre esperar bastante, porque a gente nunca sabe. Lembrar também que o Paulo Souza, em 2022, fez uma fase de grupos quase perfeita, porque ele venceu todos os jogos, menos um, que ele empatou com o Tadieres, e aí ficou no 2-2. Naquela época não tinha VAR, foi um gol que sofreu impedimento, então teria 100% de aproveitamento. Mesmo assim, não pintou nas oitavas da competição. Flamengo é Flamengo, diria o poeta Ronaldinho Gaúcho. O Leonardo Jardim falou ontem, como vimos aí, nós somos o Flamengo, então, querendo impor o respeito na América do Sul, o Flamengo conseguiu isso ontem, uma partida bem boa, né? Na altitude, 3.350, talvez a melhor partida na altitude desde os 3-1 sobre a LDU em 2020 com o Rogério Ceni, ou se esse ano em Cusco também, 3-0 vitória em 2008. Então o Flamengo, como o retrospecto não é bom na altitude, mas ontem teve uma postura bem bacana, o time conseguiu render bem mesmo com desfalques também, né? Não tinha o Jorginho, Pulgar, Alexandro e Everton Cebolinha, mas conseguiu mais uma vez dar tranquilidade ao morador, hein, Jailson? E sempre com a turma de 2019 ali, botando aquele prato cheio de comida na mesa para os rubro-negros se refestelarem. Ontem não foi diferente, Bruno Henrique e Arrascaeta, os remanescentes de 2019. Flamengo estreia bem na Libertadores e aí dá mais tranquilidade para o restante, para a sequência, restante não, para a sequência da temporada, Bruno. A gente vai colocar então, Pedro, exatamente os números do Bruno Henrique no jogo de ontem, para ver como ele foi importante até o momento, claro, em que esteve em campo. Então ele fez um gol, finalizou 3 vezes, 2 no alvo, o primeiro então liderando o ranking do time, em ações na área do rival também, duelos vencidos, faltas sofridas e ações defensivas.
colocando então o prato de comida na mesa, como falou o Pedro Henrique Torre. Mais uma vez ele, o Arrascaeta, os caras ali de 2019. Isso é ruim, isso é bom, isso é uma constatação? O que você acha, Jailson? Mais uma constatação, né? Até porque, assim, o Bruno Henrique ontem, titular, depois de bastante tempo, jogando ali para aproveitar a defesa, né, um pouco mais alta, a questão da altitude, então ele tendo ali um pouco mais de espaço para ele correr. Mas o Flamengo teve muito controle, gente. Assim, sinceramente, o Cusco é uma equipe fraca. A gente tem que, né, trabalhar com a realidade. O Flamengo muito superior, tecnicamente, o Paquetá com muita liberdade, muito espaço. Geralmente ele não tem quando joga. Geralmente o armador, né, do Flamengo, seja o Paquetá ou o Arrascaeta, não tem esse espaço todo. E os volantes ali do Cusco estavam dando muito espaço. O Paquetá dominou e girou. Essa daí, por exemplo. Ele dominou e girou sem querer, né? Na hora que eu tava falando. Mas ele dominou e girou algumas vezes com esse espaço para dar a pifada, né? Para dar o passe em profundidade, para dar um passe lateral, até para tentar a finalização. Ele tentando bastante finalização ali de fora da área. Então, ao meu ver, foi um jogo tranquilo. Até demorou um pouco para sair o gol. Mas o jogo, para mim, bem tranquilo pro Flamengo. Teve essa questão, depois a gente pode ouvir o Simon também falando das duas questões aí da arbitragem, né? Essa questão aí da expulsão. E aí tem um pedido de pênalti, mas estava impedido, né, Mário? Tava... O árbitro mostra ali. A bola saiu. A bola saiu. E também, ao meu ver, não foi braço. O Paquetá vira de costas ali. Não foi. Pra mim não foi nada. Não, eu acho que fica muito em cima, de fato, da expulsão do Plata, que não aconteceu, e do gol anulado, né? Mas, enfim... E a liberdade do Paquetá e ele também trazendo o jogo ali mais para a esquerda, com o De La Cruz também por ali, favoreceu o Plata também, né? O jogo passou muito por ali. O Flamengo estava muito à vontade, assim. Mesmo na altitude, o Flamengo estava muito à vontade. Me chama muito a atenção um número de 19 finalizações e 10 no alvo. Assim, tinha muita liberdade para atacar e aproveitar, de fato, a qualidade, né, dos jogadores nas finalizações. Então, acho que o Jardim ele consegue descansar alguns jogadores. E a gente falava ontem, né, de você colocar ali, mais uma vez, a prova do seu bom elenco. Porque é isso, né? Ele trocou o miolo todo ali, né? Do meio de campo, praticamente. E ainda assim, o Flamengo, ele teve um bom desempenho. Então, mas aí é legal que o Pedro, né, tá aí. E a gente falou sobre essa tranquilidade do morador, porque era algo que o Flamengo, em edições anteriores da Libertadores, não teve. Ontem mesmo a gente lembrou o jogo contra o Alcas. Sim. Que era um cenário até parecido e o Flamengo tropeçou. A parte diferente, né? Vamos botar entre os dois times que fizeram a final da última temporada também, Flamengo e Palmeiras, que tem se destacado nesses confrontos de Libertadores, é que o Palmeiras, em fase de grupo, geralmente deita e o Flamengo tem dificuldade, né? Mas isso já é algo do Jardim, será? Ou é uma situação, do jogo de ontem, ou dessa experiência que o time acaba conquistando também? Não, então, eu achei o time de ontem muito organizado. Também. O Flamengo, para mim, estava muito organizado, estava muito nítido qual era a ideia de jogo, o que era necessário fazer. Everton Araújo era o cara da sustentação, replicando basicamente o que o Pulgar faz quando ele está em campo. Então, na saída de bola, o Everton Araújo descia para fazer terceiro lá pelo lado direito. Os laterais subiam e aí abaixava ali o De La Cruz, né, para fazer o time jogar. O Paquetá também. É que eu achei que, de fato, o Cusco marcou muito mal. O Cusco ficou naquela dúvida. Lembra quando a gente estava citando em relação, por exemplo, aquele Brasil e Argentina, que a gente falava que não era para ficar um intervalo muito grande entre os setores da marcação? Goleou o Brasil. Exatamente. Foi basicamente o que o Cusco fez. O Cusco deixou muito espaço para o Flamengo girar o jogo, o Paquetá com liberdade, o Carrascal, novamente, ao meu ver, ele bem pelo lado direito, porque o Carrascal pelo lado direito ele é mais objetivo. Ele pega a bola, geralmente ele dá o pulo, né? Ele salta e já tenta fazer um cruzamento, já tenta dar um passe para trás. O Plata também com a perna no lado, né, esquerdo, na perna boa dele, também não tem muito espaço para fazer firula, então ele tenta chegar na linha de fundo, já faz o cruzamento. Então eu achei que ontem o Flamengo estava objetivo, não teve muito aquele negócio de ficar circulando a bola. Circulou porque o Cusco dava espaço e o Flamengo estava tentando arrumar ali, né, as brechas na marcação. Mas não teve aquela questão do arame liso. Para mim teve mais a questão de você circular a bola na tentativa de arrumar espaço, porque o adversário deu muita liberdade para o Flamengo. Ô Pedro, aqui nos anos anteriores, quando o Flamengo até teve algumas dificuldades na fase inicial, ele corrigiu a rota e isso acontecia ali normalmente entre março, né, até fevereiro, março,
Como, aliás, aconteceu esse ano, só que dessa vez a Libertadores foi um pouquinho mais pra frente. Isso. Porque a gente lembra, o próprio time de 19 do Jesus, que depois atropelou ali todo mundo, teve dificuldade, teve aquele jogo ainda, era o Abel, não era? Com o Penharol. Lembra aquele jogo do Penharol? Era um jogo de vida ou morte. Depois o Paulo Souza, é verdade, foi bem, mas o Vitor Pereira não. Então as mudanças aconteciam mais ou menos sempre na mesma época do ano, só que a Libertadores acontecia também mais cedo essa fase, pelo menos, Pedro. O calendário desse ano é diferente, né? Então ele antecipou muitas questões e talvez até dessa tradição do Flamengo de trocar técnico, trocou até antes também. Então isso acho que modificou nesse sentido. Em abril, geralmente, quando tinha a final do Carioca, o Flamengo não se dava muito bem, etc. Aí tinha essa troca ali, então geralmente é o que acontecia. Mas ontem o time foi bem sólido, né? Parece que depois daquele tumulto que teve contra o Red Bull Bragantino, o time voltou bem sólido mesmo, via a equipe ali no 4-1-4-1. E ali aproveitando, por exemplo, o Bruno Henrique, que são características dos atacantes, dos jogadores, no caso, para os determinados jogos, né? Por exemplo, o Pedro e o Arrascaeta geralmente não vão tão bem assim em altitude, então o Bruno Henrique tem fôlego a dar com sobra aí, então colocou o Bruno Henrique ali no comando do ataque, enfim, puxando bastante. Segundo tempo, quando o Bruno Henrique saiu, já estava quase sem pulmão, né? Porque teve um pique que ele deu, apoiando a placa da linha de fundo e não aguentava mais, porque deu tudo mesmo. É um jogador que sabe jogar em altitude e o time foi bem agrupado, bem consciente até. Uma atitude na altitude, a atitude do Flamengo foi diferente. Acho que isso contabilizou bastante. Só para acrescentar, Bruno, por toda essa logística que existe e tudo mais, o Flamengo ainda deu uma atrasada, está voltando ainda. Já era para ter chegado de manhã, talvez chegue à noite. E tem sábado, 18h30, Fla-Flu, Maracanã. Então vai ser bem corrido para o Leonardo Jardim. Quer dizer, perdeu o dia, né? Perdeu. Não, e Perdeu chega o dia de como, hoje. né? Porque amanhã também, você chega exausto, né? Amanhã. Perdeu a folga, no caso. É isso. Sim, perdeu. Mas uma folga cansativa, você não Exato, descansou né? na folga. Enquanto o Fluminense teve um dia, também teve uma viagem desgastante, porque foi na Venezuela, mas jogou um dia antes, para um jogo que já é no sábado. Que já é no sábado contra esse Fluminense que não te permite descansar no jogo, né? Porque o Fluminense do Zubeldia, ele te convida a jogar. Isso. Vocês falavam de um time mais organizado e, ao mesmo tempo, o Pedro lembrou as mudanças, ontem algumas por conta da altitude, os desfalques, principalmente os dois volantes. Mas já existe um time, assim, que a gente bate o olho e fala, esse é o time do Leonardo Jardim? Ou não vai ter isso com ele? Então, eu acredito que ainda não, porque ele tem revezado, né? Ele tem revezado algumas peças. Por exemplo, ele ainda não... Eu não lembro, tá? De repente o Pedro possa lembrar, mas ele tem revezado principalmente o Arrascaeta com o Paquetá, na função ali de organizador. Por exemplo, o De La Cruz ontem, pô. O De La Cruz ontem de titular na altitude. Que também era algo que... O De La Cruz, inclusive, acho que ele não saiu, né, Pedro? Acho que ele jogou 90 minutos, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, né? Saiu no finalzinho. Saiu no finalzinho só? Porque o De La Cruz foi outro, era outro cara que também na altitude, porque eu lembro que toda vez que tinha jogo na altitude... Pode falar, Pedro. O Léo Ortiz entrou no lugar dele 39 do segundo tempo. É isso, 39. É que eu fiquei na dúvida em relação ao Everton Araújo. Mas o De La Cruz, toda vez que tinha jogo na altitude, o De La Cruz e o Alan. Eles não atuavam. Sempre tinha essa questão do De La Cruz e do Alan. Então, também uma outra sinalização positiva, o De La Cruz atuando bem, jogou bem também. Mas não vejo, eu vejo assim, que o Leonardo Jardim, ele tem colocado as posições já, né, de alguns jogadores. Por exemplo, o Carrascal vai ser mais utilizado pelo lado direito. O Plata, ele já está utilizando mais pelo lado esquerdo. O Paquetá, talvez, reveze com o Arrascaeta para ser esse organizador. Bruno e Pedro. O Bruno Henrique e o Pedro. Então, acho que as funções estão bem estabelecidas com o Leonardo Jardim. Ainda nessa função ali de segundo volante tem o Saul, né? Tem o Saul, mas o De La Cruz também, que foi bem ontem, mais intensidade, né? O Jardim, ele falou ontem, não sei se o Pedro reparou, mas ele falou assim ontem, Mari, que o De La Cruz voltou muito bem da data FIFA. Falou. Então, eu não sei o quanto também uma questão aí dessa questão individual, né? De motivação, de, preciso jogar porque eu tenho aí 2 meses, né? Para uma Copa do Mundo. Um mês para convocação ali, sim. Para convocação, um mês para convocação. Porque tem jogador que já está garantido, tira o pé. Quem não está garantido precisa se mostrar, né? Total. Só que para ele pega muita parte física, né? Infelizmente, assim, Paquetá, né? Paquetá também, exatamente. O De La Cruz é um jogador que tem muita qualidade, foi uma baita contratação quando o Flamengo foi atrás, mas a parte física interrompe muito uma sequência para ele, né?
Mas é isso, ele voltou bem mesmo da data FIFA. O Paquetá bem lembrado, Pedro, porque depois dos últimos jogos da seleção, a gente não tem... A gente talvez não imagine uma garantia do Paquetá na seleção como em outros tempos a gente já imaginava, né, Pedro? Me parece agora que ele até corre para tentar superar uma vaga ali. O Danilo foi muito bem, né, na última data FIFA, então fica como uma grande ameaça. Mas eu não sei, o Jailson, ontem eu vi o time num 4-1-4-1, o Paquetá jogando, começou um pouco mais pela direita naquela segunda linha ali, depois avançava um pouco para a esquerda, circulando bastante. O time até quando avançava fazia quase um 4-3-3, então o Paquetá teve mais liberdade. Me lembrou, até citei ontem, o Paquetá na época do Maurício Barbieri, na época do 2018, que ele jogava ali ao lado do Diego e tal, que ele foi muito bem. Então foi uma posição ali que o Paquetá tendo mais liberdade. E acho que a questão do revezamento Paquetá-Arrascaeta nem chega a ser tanto tática, é mais física mesmo, para resguardar um ou outro jogador e ter essas duas possibilidades. Então, eu acredito nessa... A liberdade que ele teve ontem é difícil ele ter, né? Exatamente, porque aí ocupa, né? Porque talvez se eu com o Arrascaeta em campo ocupe aquele espaço também, né? Quando tanto o Paquetá quanto o Arrascaeta, quando eles estão únicos, né, de organizador, como 10, eles têm o campo todo ali para flutuar. Ontem o Paquetá claramente estava buscando as costas dos volantes e os volantes do Cusco não perceberam. Porque ele ficou lá de um lado para o outro, os caras não perceberam o tempo todo. Mas eu também, eu tô com o Pedro em relação à parte física. Nessa questão também acho que é muito por conta de você evitar um desgaste maior das duas peças, mas eu também ainda acho que tem uma questão tática ali de ocupação de espaço, cara. Eu não sei como seria a montagem do Paquetá e do Arrasca juntos. E contra o Fluminense, mas aí, Jailson, ele não vai ter essa liberdade, né, contra os volantes do Fluminense. Pedro, pode concluir, tá? E a gente vai dar sequência aqui também aos outros jogos da Libertadores. Tá, não... Só para concluir, porque o Arrascaeta, ano passado, como ele foi bem gerenciado, ele jogava como segundo atacante, basicamente, entrava demais na área, por isso que foi tão artilheiro. Acho que tem esse encaixe, é possível. Inclusive, em 2020, no iniciozinho do Jorge Jesus pré-pandemia, ele começou a utilizar o Arrascaeta como segundo atacante num 4-4-2. Então, ontem o Arrascaeta entrou, ficou ali mais à frente, deu no que deu, guardou mais um. Nação, tá aí, hein? Esse foi o corte, um corte muito bacana, muito especial, aonde a gente teve aí, né, a análise dessa partida do Mengão, uma partida muito boa, uma vitória sólida, convincente, apesar da altitude. O Flamengo foi pouco ameaçado, né? O time do Cusco é modesto, mas como disse anteriormente, Libertadores é a traiçoeira, Libertadores, a altitude acaba pesando muito. Na metade ali pro final do segundo tempo, né? A gente viu ali jogadores extenuados, o Cusco crescendo na partida, conseguindo ali imprimir uma certa pressão para cima do Flamengo. Foi aí que o técnico Leonardo Jardim entrou em ação, fez mudanças que surtiram rapidamente efeito nas puxadas de contra-ataque. Foi assim que acabou saindo o segundo gol, né? O Flamengo teve algumas oportunidades ali, mas, cara, a altitude é sempre muito difícil, então gostei bastante de ver o time chutando bolas de meia distância, longa distância, testando o goleiro. A gente viu Luiz Araújo fazer bastante isso, o Arrascaeta entrou também chutando bastante. Claramente dá pra saber ali que isso aí foi a mando do técnico Leonardo Jardim, assim como parabenizar também o Ayrton Lucas, né? A gente critica demais o Ayrton Lucas quando merece, e nos últimos anos aí, especialmente no último ano, realmente não foi tão bem, as críticas foram merecidas, mas parece estar adquirindo confiança aí novamente. Falo novamente porque a gente já viu o Ayrton Lucas jogar muito bem no Flamengo, depois teve uma queda gigantesca aí de produção, perdeu a vaga ali, e dali pra frente não conseguiu mais ritmo de jogo ou provar que daria conta ali de ser titular, brigar pela titularidade, mas com esse afastamento aí do Alexandre por esse tempo aí, o Ayrton Lucas vem dando conta do recado, e mais um grande jogo aí do nosso lateral, né? Mas tá aí, o corte foi esse, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Já que ficaram até o final, deixa aquele likezinho maroto pra gente, também se inscreva no canal. Até aquele próximo vídeo aí, valeu!